Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos, minhas amigas das redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e YouTube. Ronaldo Ponciano, de João Pessoa, Paraíba, em mais uma live, desta vez com a temática ilegalidades dos governadores, prefeitos e STF do Brasil. Isso mesmo. Nós vamos discorrer aqui, à luz da Constituição Federal, a nossa Carta Magna, sobre os crimes, sobre as ilegalidades cometidas pelo STF, pelos governadores e pelos prefeitos de todo o Brasil. Eu não quero aqui, vou deixar bem claro mais uma vez, não quero aqui fazer ataques pessoais. Porém, contudo e todavia, quem está no cargo de governador é uma pessoa. Quem está no cargo de prefeito é uma pessoa. Então, lamentavelmente, carapuças e carapuças irão cair ao longo dessa nossa transmissão, nessa live, ilegalidades praticadas pelos governadores, prefeitos e STF do Brasil. E eu vou mostrar para vocês, no próprio site institucional do STF, Supremo Tribunal Federal, como ele está agindo na contramão de encontro, confrontando, ferindo, destruindo, rasgando a nossa Carta Magna, a Constituição Federal do Brasil. O que é triste, o que é lamentável, o que é deplorável, porque sabe-se historicamente que o STF, o Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte de Justiça, ela sempre foi, considerada, respeitada como guardiã da nossa Constituição. Mas não é isso que nós estamos vendo, provando e comprovando nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesses últimos anos. Lamentavelmente, nós temos uma corte, uma Suprema Corte de Justiça totalmente composta por ministros indicados, cargos comissionados, indicados por quem? Por políticos, por pessoas que têm a sua tendência, a sua convicção, a sua convicção, melhor dizendo, o seu viés político, partidário e ideológico. E aí, lamentavelmente, fica a grande interrogação. Será que há total isenção, imparcialidade, independência, autonomia de uma corte por ministros que não foram concursados, que não entraram cada um por méritos próprios, mas sim por ter um currículo até ilustre, ter um currículo até valoroso, mas porém foi uma indicação, foi um apadrinhamento político partidário? Eis a grande interrogação. Por isso eu, como cidadão, defendo que o STF, assim como o STJ, era para, assim como os tribunais de justiça estaduais, é para ter concurso público, sim senhor. Penha Barreto acaba de entrar aqui na live. Eu quero já aqui manifestar os meus sentimentos a Penha Barreto, que o nosso amigo, grande iluminador do teatro paraibano, Marcos Barreto, partiu agora há pouco, foi para o seio de Abraão, foi para o seio do Senhor, para o céu, creio que morreu em Cristo Jesus, e a Bíblia nos dá essa segurança, essa convicção. Então, Penha, a você, a toda a família, o Giliardi, as suas filhas, meus sentimentos, que Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja confortando a você, Penha, que é uma mulher também de teatro, camareira, dedicada às artes cênicas, aqui em João Pessoa e na Paraíba. Meus sentimentos, que Deus te conforte e te abençoe. Tá bom, minha irmã? E obrigado pela sua presença aqui em nossa live. Estamos falando sobre ilegalidades, crimes cometidos pelo STF, Supremo Tribunal Federal, governadores e prefeitos, que estão caminhando na contramão da Constituição Federal. E eu faço essa live com base no artigo 5 ou artigo 5º, como queiram, da Constituição Federal,
que nos assegura a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão. No Estado democrático de direito que vivemos, o cidadão pode sim manifestar seu pensamento, pode manifestar sim a sua opinião. E, claro, que deve fundamentar seus pontos de vista com base principalmente na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Federal. Ok? Nós estamos falando sobre essas grandes polêmicas que foram chanceladas, tuteladas pela nossa Suprema Corte, o STF, o Supremo Tribunal Federal. Provocou a total insegurança jurídica, a bagunça, a desorganização jurídica e institucional no Brasil. Laedson Freire, né, está aqui dizendo também, o Supremo Tribunal Federal é composto por criminosos. Aqui é a opinião do Laedson Freire. Lamentavelmente. Bom, vamos fundamentar, então, com base na Constituição, o que ele diz. Eu estou aqui na página institucional do STF, sobre as atribuições do STF. Olha o que é que diz. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. A ele compete, principalmente, a guarda da Constituição, conforme definido no artigo 102 da Constituição da República. Vejam os senhores, vejam as senhoras, que a própria Constituição Federal, no seu artigo 102, diz que o STF ele é guardião, ele é um órgão guardião, protetor da Constituição Federal. Mas tem sido na prática? É isso que o STF tem sido nas suas últimas deliberações, nas suas últimas decisões, principalmente por decisões, às vezes, monocráticas, isoladas de um só ministro, sem o colegiado dos 11 ministros votarem, debaterem e deliberarem. E outra coisa, e mesmo os 11 ministros debatendo, votando e deliberando sobre determinados assuntos, eles não podem ir de encontro à Constituição, porque é prerrogativa, não, é atribuição do STF, o Supremo Tribunal Federal, guardar, preservar o cumprimento da Constituição Federal. Vamos voltar aqui à página do STF. É composto por 11 ministros, todos brasileiros natos, ok? Escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, e nomeados pelo presidente da República, após a aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, artigo 101 da Constituição Federal. Então, presta atenção. O presidente da República tem a prerrogativa, a liberdade, constitucionalmente atribuída a ele, o poder de nomear ministros do STF. Ok? Isso é constitucional. Até aí não há nenhuma ilegalidade. O problema é que, ao longo da nossa história, nós tivemos cerca de 16 anos, repito, de gestões do governo Lula, do governo Dilma e Temer. E nós temos hoje uma corte, uma Suprema Corte de Justiça, o STF, composto por 11 ministros. Desses 11 ministros, 8 foram indicados pelo PT, Partido dos Trabalhadores, quando na época era prerrogativa do Lula nomear ministros, quando também na época era prerrogativa da Dilma, presidente, nomear ministros, e eles chegaram a nomear 8 ministros do STF. Os outros 3 foram nomeados exatamente por FHC, Fernando Henrique Cardoso, por Sarney e também por Michel Temer, que nomeou o ministro, o Alexandre de Moraes, que sucedeu a vaga do ministro que sofreu um acidente aéreo, né, faleceu e abriu vaga lá no ministro, o Teori Zavascki. Teori Zavascki, que morreu no acidente aéreo, e o Alexandre Moraes assumiu. Alexandre Moraes, indicação do Michel Temer. O grande debate político, partidário e ideológico pode, na conjuntura atual, pode, no decorrer desse grande amadurecimento da democracia,
Pode uma Suprema Corte funcionar assim, sem concurso público? Né? Como é que ficam os critérios de isenção, independência, imparcialidade? Então, isso é muito polêmico. Isso é muito, digamos assim, questionável na opinião pública. Até porque fala-se de aparelhamento, que o PT, ao longo de seus quase 16 anos de governo, terminou aparelhando o STF. O STF é a Suprema Corte de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. E aí, vamos voltar aqui para a Constituição, aliás, para a página institucional do STF, que diz: entre suas principais atribuições está a de julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal ou estadual, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da própria Constituição e a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Veja que tudo no STF, nas atribuições do STF, se volta e converge para a Constituição Federal. Ok? Agora, por que eu coloquei o título aqui dessa live de ilegalidades praticadas pelos governadores, prefeitos e STF do Brasil? Porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, tomou nas suas últimas deliberações, nas suas últimas decisões, né, tomou um rumo altamente polêmico e questionável no que diz respeito à invasão ou desrespeito das instituições. Veja bem, nós temos um poder executivo, nós temos um poder legislativo e nós temos um poder judiciário. O STF, ele é, como diz lá na sua página mesmo, ele é a cúpula do poder judiciário. Quem tem a prerrogativa, os poderes, quem tem a missão, a função de criar leis, legislar, deliberar, após amplo debate democrático, é o Congresso Nacional, é o Legislativo, o Poder Legislativo, composto pela Câmara Federal e pelo Senado Federal. Os dois juntos, esses dois colegiados, Câmara e Senado, compõem o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que cria leis para que venha, digamos assim, a gerir e orientar o procedimento de toda a sociedade, de todo o povo brasileiro. O que aconteceu nas últimas deliberações do STF? O STF, ele usurpou poderes, invadiu a instituição Poder Executivo, tirando poderes do governo federal e jogando nas mãos de governadores e prefeitos. Ou seja, do jeito que nós temos legislações federais, estaduais e municipais, o STF decidiu que agora prefeitos podem deliberar o que bem entenderem e todos têm que respeitar, governo do Estado e governo federal. Veja que bagunça, veja que desorganização, veja que destruição, né, da organização institucional e jurídica, da organização jurídica, né, provocando aí não só uma insegurança, mas uma desorganização jurídica. Porque agora está assim, vamos para a prática. Pandemia do Covid-19, coronavírus, que eu digo de forma muito convicta, coronavírus que tem DNA, CPF, IRG e endereço de origem, né? Wuhan, cidade da China comunista, ok? Então, o coronavírus, ele teve origem, não foi no Brasil, não foi na Argentina, não foi no Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, nada, não. O coronavírus, ele veio de lá, da China. Por isso que eu constantemente coloco aí nas minhas redes sociais, hashtag fora China, hashtag show comunismo. Por que isso, Ronaldo Ponciano? Porque assim, essa marcação com o comunismo? Porque lá não há liberdade, porque lá não há democracia,
porque lá não há tolerância e respeito, porque lá não se respeitam os direitos humanos, porque lá, quando surgiu o vírus do Covid-19, eles abafaram por cerca de 60 dias. E aí começaram, eles lá na China, começaram a adotar medidas de combate e proteção, mas o vírus começou a ser exportado via pontes aéreas, via aeroportos, via voos internacionais. Então, o que acontece? O mundo, quando veio descobrir o coronavírus, era janeiro, fevereiro. Mas lá na China, novembro, já tinha caso de coronavírus. E os médicos de lá que ousaram abrir a boca e denunciar, tem médico que foi, abriu-se o chão, fechou-se, sumiu, desapareceu, ninguém viu. Por quê? Ditadura comunista. Não há liberdade de expressão, não há respeito aos direitos humanos, né? E todo mundo é massacrado. Literalmente massacrado. Inclusive perseguido com a intolerância de ter sua fé, seu credo religioso e a liberdade de adorar o seu Deus, como nós temos aqui no Brasil. Portanto, fico alerta, católicos, espíritas, protestantes, religiosos de qualquer denominação, de qualquer instituição, univos, não basta só orar, não basta só clamar a Deus, temos que agir também, politicamente e ideologicamente, para que nós permaneçamos no Estado democrático de direito, com eleições, voto direto, liberdade de expressão e respeito aos direitos humanos. Coisa que comunista não faz. Sermos tolerantes com quem pensa diferente. Coisa que comunista não faz. O que comunista costuma fazer é fuzilamento, enforcamento, esquartejamento, guilhotina e por aí vai. Pesquisem. Pesquisa aí, brasileiro, no Google. Os países comunistas, o que é que fazem com qualquer tipo de resistência, qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de oposição a eles. Quando acabar já tem babacas, repito, babacas alienados, né, que receberam lavagem cerebral, né, durante anos e anos e anos, décadas e décadas, que são apaixonados pelo comunismo, apaixonados pelo socialismo. Poxa, vocês não são tão apaixonados, não gostam tanto, não amam tanto o comunismo, por que não compram passagemzinha, não vão morar em Cuba, na Venezuela, na Nicarágua, na China, na Coreia do Norte? Não vão. Não vão. Os comunistas brasileiros, os socialistas brasileiros, quando tem oportunidade, Estados Unidos da América, berço do capitalismo. Interessante, né, velho? Interessante como são hipócritas, né? Como falam uma coisa, né, e vive outra. Como diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas voltemos então ao STF. Então, o que aconteceu? Vamos aqui ao artigo 5º da Constituição Federal. Vou aqui avançar aqui a Constituição, estou aqui com a página aberta da Constituição. Você pode acessar em planalto.gov.br, ou se você botar no Google aí, artigo 5º, o artigo 5 da Constituição Federal, você vai abrir a Constituição para a gente acompanhar essa leitura, esse comentário. O que é que eu tenho dito? Eu vou até destacar aqui, no texto que eu estou abrindo aqui na página, o que é que diz o artigo, aliás, o inciso 15 do artigo 5 da Constituição Federal. Por quê? Eu digo de forma tão enfática, de forma tão convicta, porque os governadores, prefeitos e STF cometem ilegalidades, insanidades, né, inconstitucionalidades, ao decretarem quarentena, lockdown, ou fechamento total, isolamento social horizontal. Primeiro, porque vai causar um colapso social e econômico. Segundo, porque vai causar uma série de consequências e sequelas mentais, psicológicas e até espirituais. Por exemplo, depressão, suicídio
e conflitos familiares. Isso já está sendo provado e comprovado até em números, em estatísticas. Depois começou essa paranoia de isolamento social, paranoia de quarentena horizontal, paranoia de lockdown, né? Temos empresários suicidando-se, pais de família tendo constantes conflitos e confrontos familiares, né? Depressão, suicídios, e a coisa tende a piorar. A coisa tende a piorar. E aí eu quero deixar bem claro que toda essa, digamos assim, que todo esse rastro de destruição que essas campanhas de quarentenas intempestivas, impetuosas, precipitadas, sem planejamento, sem organização, sem, digamos assim, sem equilíbrio, vai deixar realmente muitas sequelas em nosso querido Brasil, na nossa querida nação. E aí vamos deixar bem claro, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, taxado por muitos de doido, de louco, de estabanado, ele defende o isolamento social, sim, de forma vertical. Isto é, confinamento para os que estão no grupo de risco. Idosos, diabéticos, hipertensos, imunodeficientes, ou quem tem alguma limitação respiratória e outros de grupo de risco. E todos, ficando em casa ou não, dirigindo, indo às compras, indo ao trabalho, indo ao comércio, usar máscaras, usar luvas, usar álcool gel, lavar as mãos constantemente e o mais importante, manter a distância social de no mínimo 1,5 m, 2 metros de distância para cada pessoa. Isso alguns bancos estão fazendo e está funcionando legal. Isso as casas lotéricas estão adotando e está funcionando normal. Isso alguns supermercados, estabelecimentos de materiais de construção estão fazendo e está funcionando normal. Então, falta serenidade, faltou equilíbrio para reunir secretários de saúde, médicos imunologistas, infectologistas, para adotarem medidas de proteção, sim. Medidas de segurança sanitária, sim. Para preservação da vida, sim. Mas também para manutenção dos empregos. Ah, mas o emprego, a vida vale mais que emprego. Não há vidas sem trabalho. Não há vidas que tomem café, almoce, jante, lanche, consomem energia elétrica, água, luz, internet, roupas, sem trabalho, sem uma prestação de serviço, sem uma venda, né, para uma arrecadação. E não há Estado organizado arrecadando seus impostos sem trabalho, sem empregos, sem empresas, né, sem empresas ofertando vagas de trabalho para que cada trabalhador, cada família tenha o seu sustento com o suor do rosto. Isso é bíblico, para ganhar o pão de cada dia. Eu confesso aos senhores, eu me solidarizo com o camelô, com o pequeno comerciante, com o vendedor de galetos ali na esquina, com o vendedor de picolé, coitado, naquele carrinho, com o vendedor de sorvete, com o vendedor de frutas, porque estão sendo altamente prejudicados, altamente cerceados e tratados como marginais e bandidos, muitos sendo presos, algemados, e agora estão instituindo até multas financeiras. São esses crimes que eu falo com base em contrariar, rasgar, destruir o inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal. E isso, o STF botou um carimbo, pá, e deu aval para governadores e prefeitos praticarem abusos de prisões ilegais, constrangimentos morais, danos morais, maus tratos de idosos, crianças e até gestantes. Né? Tem muito guarda municipal usando e abusando
do decreto municipal ou do decreto estadual. Tem muito policial militar ou policial civil, tem muito fiscal de prefeitura se achando o bambambam do bambambam, se achando o rei da cocada em prender o cidadão de bem, agindo de forma coercitiva, cometendo crime de ameaça previsto no Código Penal brasileiro. Então são esses crimes que, com essa desorganização, essa bagunça jurídica instituída, né, implantada pelo STF, de comum acordo com governadores e prefeitos, estão bagunçando o Brasil, estão destruindo empresas, estão destruindo vagas de trabalho, vagas de emprego, estão destruindo famílias, vidas, e repito, sendo redundante, destruindo famílias inteiras. Porque como fica o cidadão que sai de manhã, às 7 da manhã, o seu pequeno comércio ambulante, com o seu carrinho, ou com a sua caixa nas costas, ou com o seu tabuleirozinho, e hoje está proibido. Esse cidadão não podia estar obrigatoriamente usando máscaras, obrigatoriamente usando luvas, obrigatoriamente tendo que portar um tubinho, um frasco de álcool gel, para constantemente passar nas mãos e passar nas mãos dos seus clientes. Os postos de combustíveis não funcionam normalmente. Farmácias, né? O policiamento, a fiscalização, né? Os hospitais, né? E não usam os EPIs, equipamentos de proteção individual. Por que esses decretos estaduais e municipais dos senhores governadores e prefeitos não têm um caráter pedagógico, educativo, de orientar a população sobre o perigo do vírus, sobre o perigo do contágio, sobre o perigo da proliferação do vírus? Por que não o comércio não funcionar de forma alternada? Shoppings funcionar dia sim, dia não. Determinados estabelecimentos comerciais funcionarem de segunda, quarta e sexta, os outros na terça, quinta e sábado. E assim se adotaria a defesa da vida com a preservação do emprego. E a economia continuaria funcionando. Com certas perdas, mas continuaria funcionando. E lembre-se, minha saudosa mamãe, que partiu agora há pouco, foi para o céu, partiu agora dia 21 de abril, dia de Tiradentes, patrono das polícias militares e civis do Brasil, nosso Tiradentes, patrono da Inconfidência Mineira. Minha mamãe me ensinou, meu filho, de onde se tira que não se bota, se acaba. Então, atenção, senhores governadores, atenção, governadores do Brasil, atenção, prefeitos do Brasil, de onde se tira que não se bota, se acaba. Se acaba. Os senhores, de forma orquestrada, harmonizada, estão sangrando os cofres federais do Brasil. Mas vai chegar o ponto que vai acabar. Vai chegar o ponto que não tem mais. E o presidente Jair Messias Bolsonaro foi de forma intrépida, corajosa, junto com ministros, empresários, foi até quem criou o problema, o STF. Conversar com o presidente, ministro Dias Toffoli, fazer, ministro, estamos aí a meio passo de um colapso social e econômico. Se o Brasil não voltar de forma gradual, planejada, organizada, o Brasil vai quebrar e vai quebrar geral. E haverá fome campeando nesse país. Haverá violência desenfreada, haverá saques, morte, e a salvejaria vai tomar conta. E o sangue não vai dar na canela, não. O sangue vai dar no joelho. Ou vai dar no pescoço. Culpa dos governadores e prefeitos do Brasil. Culpa de um STF irresponsável. Juntamente com governadores e prefeitos irresponsáveis. Que com argumento, com discurso de preservar a vida, né, adotar medidas de segurança e proteção sanitária, mas também por trás tem um pano de fundo. Tem uma briga ideológica contra o presidente Bolsonaro. Essa que é a grande verdade. E aí eu dirijo agora a pergunta ao presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Deputado Rodrigo Maia, por que o senhor travou a pauta com todas as medidas provisórias do governo Bolsonaro? Por que o senhor
deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara, não colocou em votação, não coloca em votação as matérias oriundas, vindas do governo federal? A mesma pergunta vai para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Senador Davi Alcolumbre, porque o senhor também engavetou, travou todas as medidas provisórias, todos os projetos vindos do governo Bolsonaro. É um jogo orquestrado. É a sabotagem, é o boicote, é a perseguição sistematizada contra o governo Bolsonaro. E agora o STF, que poderia pôr ordem na casa, assina embaixo. Tumultua mais ainda o meio de campo. Faz mais confusão ainda. Faz mais confusão ainda. E como disse Rui Barbosa, a pior das ditaduras é a ditadura da toga. Porque contra ela, quem poderá ir de encontro? Quem pode julgar e investigar o STF? Quem pode julgar e investigar ministros do STF? Quem pode decretar, institucionalizar, determinar uma operação lava-toga? Investigar e identificar possíveis ministros corruptos, possíveis desembargadores, juízes corruptos, perderem sua toga e responderem criminalmente. Porque a notícia que se tem na empresa é venda de sentença, desembargador não sei de onde que é estado, venda de sentença, e por aí vai. Como acreditar numa justiça dessa? Como acreditar numa Suprema Corte que pega a Constituição Federal e rasga, destrói o inciso 15 do artigo 5 da Constituição Federal? E vou ler agora para os senhores. E é por isso que eu tenho dito que essa quarentena ela é insana, ela é ilegal e inconstitucional. O texto é claro. Não dá margem nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, para outra interpretação, senhor ministro Dias Toffoli, presidente do STF. Diz assim a redação, o texto do inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. É o conhecido direito sagrado, cláusula pétrea da Constituição Federal, de ir e vir do cidadão. Quando eu digo que governadores, prefeitos e STF cometem crime, é esse tipo de crime. Não respeitar a Constituição. Atribuir, dar poderes a decretos estaduais e municipais acima do que estabelece a Constituição Federal. Aonde já se viu isso? Aonde? Você que é estudante de direito, você que é advogado, os senhores que são promotores, desembargadores, magistrados, como pode decretos estaduais, decretos municipais se sobreporem, né? Terem poderes, ficar acima do que diz a Constituição Federal? E o presidente da República está praticamente algemado administrativamente pelo STF e pelos decretos de governadores e prefeitos, quando na sua maioria, declaradamente, assumidamente, fazem oposição, resistência, boicote e sabotagem contra o governo federal. Simples assim. Simples. Por que o STF foi entrar nessa barca furada, dessa briga política, partidária, ideológica de prefeitos e governadores contra o governo federal? Por quê? Para quê? O STF poderia dizer, não. Inciso 15, no artigo 5 da Constituição Federal, diz que é sagrado o direito de ir e vir do cidadão brasileiro. Isso só pode ser mudado pelo presidente da República, proposto pelo presidente da República, em estado de sítio ou de guerra, consultando e colocando em votação no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Aí sim, pode-se mudar essa situação, adotando-se um possível confinamento. Repito,
Eu defendo o isolamento social vertical. Eu estou no grupo de risco. Eu estou com 59 anos. Em julho, farei 59 anos. Mas já me incluo no grupo de risco. Já me considero um sessentinha. Já me considero um idoso. Só saio de casa para ir abastecer o carro, para ir na farmácia, para ir fazer feira, fazer compras, de máscara. Ainda boto luvas. Ainda comprar uma máscara com aquele protetor facial com folha de acetato. Aqui em casa, como no carro, tem o álcool gel. É para isso que os decretos estaduais e os decretos municipais deveriam servir de forma pedagógica, educativa, de orientação e não de repressão, perseguição, ditadura e cometer crimes. Crimes, sim. Crimes de prisões ilegais, crimes de ameaça, crimes de multas indevidas, crimes de maus tratos a idosos. Tivemos idosos aí presos, algemados. Tivemos pobre comerciante que fechou a loja, baixou a porta da loja. E mesmo assim, a polícia meteu a algema e jogou no camarão. Gente, pelo amor de Deus, eu sou polícia. Eu sou polícia. Mas a primeira lição que eu aprendi, tanto no Exército Brasileiro como na Polícia Militar, é que ordem absurda não se cumpre. Ordem absurda é uma ordem inconstitucional. Uma ordem ilegal. Superior e hierárquico nenhum meu. Eu sou o 2º sargento da reserva na Polícia Militar. Mas superior e hierárquico nenhum meu poderia chegar ou poderá chegar e dizer: espanque fulano, dê uma tapa em cicrano, prenda fulano que não está fazendo nada. Não pode. Ordem absurda. Não se cumpre. Sabe por quê? Porque quem cumpre uma ordem absurda vai ter que responder por ela. Isso mesmo. Você, meu amiguinho, você, minha amiguinha, policial militar ou policial civil, ou guarda civil municipal, GCM, que cometer abuso, quem vai para o banco de réus não é o governador, não. Não é o prefeito que baixou o decreto, não. Nem é o STF que promoveu essa bagunça jurídica, não. Se você algemar, prender, ameaçar, machucar, maltratar, que pode caracterizar a tortura, de acordo com a Constituição Federal, causar danos morais, constrangimento público, quem vai responder por esses crimes é você no banco dos réus. Porque depois o governador que baixou o decreto não está nem aí para você. O prefeito que baixou o decreto não está nem aí para você. E você vai ter que constituir advogado para salvar sua pele. Cuidado. Repito. Cuidado. Ordem absurda, ilegal e inconstitucional não se cumpre. Aí o cara pega uma senhora numa praça solitária com sua garrafinha d'água lá, prende a mulher, arrasta e algema. Aí pega o pobre do pescador na praia sozinho, ele e o anzol, esperando chegar um peixinho ali, só mais de 100 metros à direita e à esquerda, não tinha ninguém na praia. Chega a fiscalização da prefeitura, de um estado aí, de uma cidade aí, aborda, manda o cara embora, recolher o material, e se o cara resistir, prender o cara. Tratar como marginal, como bandido. Olha a loucura do STF. Olha a loucura. Em contrapartida, o judiciário em vários estados soltando presos para não contrair o coronavírus. Quer dizer, nos prende como cidadão de bem. A gente, cidadão de bem, tem que ficar preso. Dentro de casa. Confinamento. Lockdown. Mas o marginal, o bandido, o delinquente, que está lá no presídio, solta por causa da superlotação, para o bichinho não pegar coronavírus. Me poupa, me economiza. Vou repetir as palavras históricas do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, em campanha, quando falavam de superlotação dos presídios. É só não matar, não roubar, não estuprar, que não vai para lá. Pronto, acabou. Simplesmente. Quem vai parar em presídio é porque passou por todo um processo com amplo direito de defesa
e no final foi sentenciado e condenado. Vai ter que cumprir a pena. Vai ter que cumprir a pena. Eu sei que existem crimes de muita gravidade, crimes de média gravidade e crimes de coisa leve, coisa boba. Mas cometemos crimes. Se foram condenados, estão lá porque alguma coisa de errado fizeram. E a prisão é para ver se toma consciência. Ver se corrige. Pastor Venceslau, Pai do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Pastor Venceslau, que é lá do sertão paraibano, Cajazeiras. Esteve conosco agora há pouco aí, nas mobilizações do acampamento, na Praça Três Poderes, ali, em frente ao Palácio da Redenção. Boa noite, pastor Venceslau. Deus abençoe o senhor e toda a família. Estamos falando aqui nessa live sobre ilegalidades, crimes praticados pelo STF, governadores e prefeitos, com base na Constituição Federal. Com base no que diz alguns artigos da Constituição que estabelece que o Supremo Tribunal Federal ele é guardião da Constituição. Está lá no artigo 102 da Constituição Federal. Mas não é isso que o STF tem feito. Eu repito, para finalizar o pensamento para quem está entrando agora. Né? Quando o STF estabelece poderes a governadores e prefeitos, que baixa seus decretos e manda ameaçar, prender, algemar, multar cidadão de bem, isso está rasgando, tocando fogo, queimando, destruindo o inciso 15 do artigo 5 da Constituição Federal, que diz que é direito sagrado do cidadão brasileiro em tempo de paz o direito de ir e vir. Liberdade de locomoção. E se alguém cerceia esse direito, está cometendo um crime, conforme estabelece a Constituição Federal. E o STF, por ser o guardião da Constituição, aí ele comete mesmo. Não tem como, o texto é claro, límpido e cristalino. Está aqui a redação do inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. É o tempo que vivemos. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Aí nós estamos vendo aí o pequeno ambulante, o pequeno camelô, comerciante, tendo seu tabuleiro, suas mercadorias apreendidas, destruindo tudo. Eu vi aí cena de fiscais chutando tudo, quebrando tudo, pisando nas frutas do vendedor, tratando como cachorro, tratando como uma marginal. Cachorro não. E cachorro é protegido por lei federal, para não sofrer maus tratos. Tratando como bandido. O outro pobre do comerciantezinho resistiu, abriu a loja, a polícia chegou lá, ele terminou obedecendo a polícia, baixou as portas da loja, fechou. Mesmo assim, o pobre foi algemado, levado no camburão, preso. Prisão ilegal. Constrangimento público. E olha, isso não causou lesão corporal. E eu repito e tenho dito. O policial militar, ou civil, ou guarda civil municipal, que eu cometer abusos, bota uma coisa na sua cabeça. Governador e prefeito nenhum vai para o banco de réus e defender, não. Não manda nenhum advogado para ele defender. É TV, te vira. Foste tu que cometeu o abuso. Entendeu? Então, cuidado quando se basear. É porque é decreto estadual, decreto municipal. Mas a Constituição não diz isso. E como pode, com todo respeito ao prefeito, democraticamente eleito, mas como pode um prefeito qualquer legislar acima da Constituição Federal? Como pode um governador qualquer legislar acima do texto constitucional, que é a Carta Magna de uma nação? Então fica aí o meu apelo aos governadores, prefeitos do Brasil. Coloque a mão na cabeça. Coloque a mão na cabeça. Se você é um homem temente a Deus, vá orar. Vai pedir sabedoria a quem tem para dar, que é Deus. Vai pedir discernimento. Né? E tenham cautela. Não vai embarcar nessa paranoia que a imprensa, 24 horas, morrendo não sei quanto, morrendo não sei quanto, morrendo não sei quanto. E por que não se fala nos curados? Por que não se fala nos recuperados? Por que não se fala dos países que nem adotaram quarentena? Por que não se fala nos países, né, e nas estatísticas de países que o pessoal está reabrindo o comércio, está reabrindo a indústria, com todas as medidas de segurança sanitária.
Máscara, luvas, álcool gel, lavagem das mãos. E a distância social, que é muito importante para evitar a proliferação do Covid-19, coronavírus, que tem RG, CPF, identidade, endereço de origem. Cidade de Wuhan, na China comunista. Tem a marquinha vermelha lá do comunismo. E eles, por 60 dias, abafaram. Enquanto muita gente ficava viajando do exterior levando o vírus. Para detonar os outros países. Para detonar os outros países. Principalmente países capitalistas. É a velha guerra histórica do comunismo que não aceita e quer porque quer destruir o capitalismo. O capitalismo não está nem aí para o comunismo. Agora o comunismo não pode ver um capitalista e espuma pela boca. De ódio. Bom, vamos terminando por aqui. Eu acho que o tema já praticamente está esgotado, né? Então, fico alerta, diga a todo qualquer cidadão brasileiro, leiam a Constituição Federal, leiam todo o artigo 5 da Constituição Federal, para você ter conhecimento e entendimento dos seus direitos. Mesmo que o STF não reconheça, mesmo que governadores e prefeitos atropelem, passem por cima. Mas você tem o direito de saber. Aliás, eu acho que você tem o dever de saber. Para depois você pegar um advogado e entrar com ações por aquilo que você está passando, por aquilo que você está sofrendo. E a quebradeira que estão fazendo no Brasil, as sequelas, isso é só o começo. Se continuarem nessa loucura, as sequelas vão ser piores, cada vez pior. E vem aí um total colapso social e econômico. E você sabe o perigo, o risco que todos nós corremos. Não haverá forças armadas, nem polícia, nem guarda civil municipal, nem governador e prefeito, nem STF, para conter e deter a fúria dos famintos. Barriga não tem raciocínio. Barriga não tem paciência. A fome não espera. Governadores, prefeitos, STF, a fome não espera. Paciência tem limites. Repito, paciência tem limites. E a fome leva o povo, a sociedade, à convulsão social e à selvageria. Não queiram isso. Senhores governadores e prefeitos, não queiram isso. Isso eu vos peço respeitosamente. Quero agradecer a todos pela participação, pela audiência aqui em nossa live. Dizer que brevemente estaremos baixando esse vídeo, botando também no nosso canal do YouTube, o canal Política e Variedades, o Ronaldo Ponciano, né? E peço também a vocês que visitem a nossa página aqui no Facebook, da nossa rádio, a Rádio Brasil, a rádio da família cristã. E querendo acessar, ouvir brasil.minharadioonline.net. Vou repetir, brasil.minharadioonline.net. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, dá um like. Se não gostou, pode dar um dislike também. Fica à vontade. Eu sou tolerante, respeitoso. Isso é democracia. Viva a democracia e abaixo a ditadura. A ditadura da quarentena insana, ilegal e inconstitucional. Abaixo também no mundo inteiro a ditadura comunista. Vivamos o Estado democrático de direito. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.